Deus é muito bom. Vocês estão bem, gente? E estão animados? Estão com a expectativa aí? A expectativa tá pouca? Muita. Aleluia. Eu tenho 3 livros aqui, todos sobre fé e confissão. Então, um é do Mark Hanks, é o Espírito da Fé, ok? Livro extraordinário. E eu tenho outro aqui, Fé e Confissão, de Charles Capps. Meu Deus, eu estou com um só livro fantástico aqui na mão. Fé e Confissão, como ativar o poder de Deus em sua vida. E o outro, Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb. Scott Webb, 3 livros extraordinários. Deixa eu passar aqui o preço dos livros para cada um de vocês, para vocês saberem, porque estou falando sério, são livros extraordinários. Agarrando o Espírito da Fé custa só R$26. Só isso mesmo. O Espírito da Fé de Mark Hanks custa R$27,94. Isso. E Fé e Confissão, R$35. Meu Deus do céu. Tem poucos na livraria, viu? Depois da mensagem de hoje, eu acho que você vai querer ler esses livros. Porque é impossível eu conseguir pregar todas as coisas que estão nesse livro numa noite só. Não dá para fazer isso, não. Numa noite só pregar. Mas eu vou dar uma boa porção do que está nesses 3 livros para vocês. E tenho certeza que vai valer a pena você ter vindo aqui hoje. Agora, é importante dizer que Deus sempre quer o seu bem. Sempre quis o seu bem. Ele sempre quis o melhor para você. Quando Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos, aquilo era uma bênção permanente sobre a nossa vida. É uma bênção permanente. É uma bênção que estaria sobre o homem, está sobre o homem, fazendo com que ele seja próspero e bem-sucedido em tudo. Sede fecundo, multiplicai-vos. Sede fecundo, multiplicai-vos. Deus estava com a intenção, e ele nunca deixou essa intenção, de que fôssemos completamente abençoados em tudo. Amém? Vocês estão aqui? Eu vi um silêncio aí, meu Deus do céu, que me assustou. Ainda mais eu, pentecostal como sou, não gosto muito do silêncio não, tá bom? Mas eu sei que depende, se o pregador pregar bem, vocês se mexem, não é assim que acontece? Se o pregador não pregar bem, não tem o que fazer. Então, como eu só estou começando, justifica, ok? Mas deixa eu falar, a minha introdução hoje vai valer o ingresso. Alguns entenderam aí. A minha introdução vai valer a pena, vai ter valido a pena você ter vindo aqui. Só a introdução vai valer a pena. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Ah, tem que fazer a confissão aqui, ó. Valeu, Miguel. Vamos todos juntos fazer, vai. Digam, te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Olha, para. Quantos de vocês querem ver pessoas salvas? A minha confissão e a sua confissão vai atrair multidões para esse lugar. Multidões de pessoas sendo salvas. Nós vamos começar isso de novo, mas agora com uma atitude diferente, ok? Então você vai dizer comigo, diga, te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Isso aí, gostei, isso aí. Então, Provérbios 4, vamos começar no versículo 20. Provérbios 4, 20. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 4, 20 diz, filho meu. Está falando com alguém aqui? Vou dar outra chance, você vai dizer, está falando comigo. Vamos lá? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Coloca aqui A-R-A, por favor, a Bíblia aí, A-R-A, ou R-A, como está escrito aí. Ok.
atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Próximo. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os, na onde? No mais íntimo do quê? Do teu coração. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Próximo. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Vamos pensar um pouco sobre as fontes da vida, ou as saídas para a vida. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que do coração procede os benefícios para a vida, as coisas boas que você deve viver, procede do seu coração. As fontes da vida, fonte é onde produz algo, ou gera algo, vem da fonte. E a fonte é o quê? O coração. Agora, nós podemos falar sobre uma fonte de água. Nós sabemos que uma fonte de água, essa água é muito boa, ela vem da fonte tal, é uma fonte que gera, que produz, que jorra água. Aqui está falando de uma fonte que jorra para a vida, uma fonte que produz para a vida. Agora, veja, nós podemos, a gente às vezes se limita a pensar sobre vida e morte, sobre alguém vivo e alguém morto, mas você sabe que muitas coisas podem estar com vida e estar com morte também, mortas também. Por exemplo, você pode estar vivendo, mas ter áreas da sua vida que não está viva. Áreas da sua vida que está morta, não está produzindo, é porque está morto. Não está acontecendo, é porque está morto. Então, há áreas na vida das pessoas que está morta. Aqui está dizendo que as fontes para a vida vêm de um lugar, o seu coração. O seu coração. Agora, ouçam. Muitas vezes você não está vivendo nada de bom. Você não está tendo nada de bom, as coisas não estão acontecendo para você, e você começa a buscar externamente, começa a buscar do lado de fora. Talvez o patrão, você acha que o patrão não está promovendo você. Talvez você ache que é o marido que você tem. Talvez você ache que é a mulher, a esposa. Talvez você ache que é a situação A ou a situação B. Aquela situação ou aquela outra situação que não deixa você progredir, que não deixa você crescer, que não deixa você avançar na vida, que não deixa nada de bom acontecer para você. Só que eu vim pregar para você hoje à noite e mostrar para você que é de dentro que sai. Não, você não entendeu e eu vou fazer você entender essa noite. Eu me comprometo a fazer você entender. Nenhuma força externa tem o poder de paralisar algo de acontecer na sua vida. Vocês entenderam o que eu disse? Eu disse que nenhuma força externa pode paralisar sua vida. Por quê, pastor? Porque de dentro do seu coração saem as fontes para a vida. Ei, será que já está valendo o ingresso? Será que já está valendo o ingresso? Mateus capítulo 12, versículo 45. Desculpa, Lucas 6,45. Vamos em Lucas 6,45. Lucas 6,45. Mateus fala disso também, mas eu vou ficar com Lucas, que eu acho que ele fala alguma coisa melhor aqui. O homem bom, do bom tesouro ou depósito do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, você estava naquela versão anterior, ARC, né? Põe ela de volta aqui. Aquela versão anterior que você estava. Isso. O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Vem aqui comigo. O homem bom. Quem é o homem bom? Você. Tira boas coisas do bom tesouro ou depósito do seu coração. Agora veja, essa questão de ser um bom tesouro ou não, é de acordo com o que está sendo falado. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a boca vai falar o que está cheio, é resultado do que está lá. Então assim, não tem como a boca falar coisas boas se lá no coração não tiver coisas boas. Vocês estão me ouvindo? Não tem como o coração tirar do coração coisas boas se foi colocado coisas ruins lá dentro. Então, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Nós estamos acostumados, porque muitas vezes vivemos pelo natural. E não tem que ser assim, pelo natural. Pelas coisas externas. A economia está ruim, então deu ruim para nós. Ei, sabe que a Bíblia não se limita a nenhum sistema nesse mundo? Não. A Bíblia não está limitada ao sistema econômico. Alguns aqui desse lado entenderam. A Bíblia não está limitada. A palavra de Deus, eu vou dizer melhor. A palavra de Deus não está limitada a nenhuma força externa. Nada. E Deus é extraordinário. Ele nos criou de tal forma, Ele nos fez de tal forma, para que nada de fora pudesse determinar o que acontece em nossa vida. Algumas pessoas já começaram a entender. E eu estou na introdução. Porque hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre o que eu vou falar hoje? Fé como semente. Nem entrei ainda. Eu nem entrei, estou dando a introdução, mas eu quero ficar mais um pouco por aqui, porque o negócio está bom. O homem bom tira boas coisas do bom depósito do seu coração. O homem mau, do mau depósito, tira coisas más. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora, você pode ter um bom coração ou um mau coração, como depósito, eu estou dizendo. Como depósito. Pode ser um depósito bom, um depósito mau, ruim, dependendo do que você colocou dentro do seu coração. Agora veja, se tiver coisas boas no seu coração, não tem como sair coisas ruins. Se tiver coisas ruins, não tem como sair coisas boas. Agora, veja. Pastor, você está dizendo sobre as coisas externas, Deus criou a gente de tal forma que as coisas externas não têm poder para determinar o que vai acontecer conosco, mas muitas vezes tem acontecido coisa ruim comigo. Não vem de fora, vem de dentro de você. Não está vindo de nenhuma força externa, está vindo de dentro de você. Então, se você está vivendo o bem ou o mal, o que está determinando não são as forças externas. Não são. Não, pastor. Não, a Bíblia não mostra assim. Ela mostra que de dentro do seu coração saem as fontes para a vida. A Bíblia também diz em Provérbios 23, 7, como imagina em sua alma ou dentro de você, assim é. Esse assim quer dizer assim, tipo, igual a fé não será, a fé é. Tem que ser assim. Então assim, quando diz como imagina em sua alma, assim é que não será de outra forma, será exatamente como você imagina em sua alma. Não será de outra forma, não vai acontecer de outro jeito. Como você se vê, como você se imagina. Agora a questão é o depósito, o que está sendo colocado no depósito. O que está sendo colocado no bom tesouro. O que está sendo colocado lá.
Vocês estão comigo aqui? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, assim, ouçam, o diabo sabe disso, do que eu estou pregando hoje, ele sabe disso há muito tempo. O diabo sabe disso. É por isso que ele tenta corromper a palavra. Ele tenta corromper esse ensinamento. Ele tenta corromper esse ensino que você vai ouvir essa noite. Agora, eu quero convidar você, pelo amor de Deus, joga fora os seus coachings hoje. Joga fora as coisas. E deixa eu acrescentar sobre jogar fora os seus coaches. Deixa eu dizer de uma vez por todas para vocês. Muitos aqui ouvem Pablo Marçal. Ele não é pastor. Eu vou falar de novo, ele não é pastor, mas ele está guiando a vida de muita gente, e eu temo que esteja guiando a vida de membros da minha igreja, dizendo coisas como, eu dava o dízimo, mas aí eu comecei a ver, eu resolvi fazer um teste, comecei a parar de dar o dízimo, aí eu parei, fiquei pensando, tá tudo bem, aí de novo, deixei de dar de novo o dízimo, tá tudo bem, nada. Está tudo bem, nada. A palavra de Deus ainda é a verdade. Você pode corromper o seu coração do jeito que você quiser, mas não venha tentar pregar esse lixo para mim. Ele não é pastor. Obedeçam. Ouçam os vossos pastores e obedeçam os vossos pastores. Deus não chamou você para ficar seguindo coachings. Quer a palavra de Deus? Hoje eu vou dar a palavra de Deus para você. Hoje eu vou dar a palavra de Deus para você. Você está pensando que é isso, é aquilo outro? Confissão positiva é muito importante, gente. Mas não resolve se não estiver dentro do seu coração. Confissão positiva é importante. Você pode... Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu barco estiver afundando e você tiver uma confissão positiva, sabe o que você vai dizer enquanto está afundando? Você vai dizer, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você não vai deixar de afundar, você vai somente afundar com uma atitude positiva. Você vai afundar com uma atitude positiva. Agora, se estiver dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, se estiver dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, se estiver dentro do seu coração, sabe, é aquilo que o meu irmão pregou a semana passada, na quinta-feira, é como você, se estiver no seu coração, é como você está passando pelo abismo, com a palavra te sustentando, você firmado na palavra, em cima da palavra, e não tem abismo que faça você afundar, e não vai ser uma confissão positiva apenas, vai ser uma declaração da boca, falando do que está cheio o coração. Oh, meu irmão e minha irmã, eu vim provocar você essa noite, mas provocar de tal forma que você vai agarrar essa palavra e realmente a sua vida vai mudar. Agora deixa eu te dizer mais uma coisa, o Senhor tem falado comigo esses dias, profundamente, e eu fiquei com vergonha. Como assim com vergonha? Deus disse para mim, sabe, essa mensagem precisa ser praticada. Mas eu estou praticando, não como você deveria. Em Marcos 11, 23, se alguém disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, diz, tudo o que disser lhe será feito. Quantas vezes foi essa palavra diz, disser, dizer? Quantas vezes? Se alguém disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. 3 vezes dizer, 3 vezes dizer. Coração, quantas vezes tem? Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Coração uma vez. O que significa? Crer você precisa uma. Falar você precisa 3 vezes mais do que você está crendo. Você precisa falar. E Deus me disse, você não está praticando. Mas eu estou praticando. Não, você não está praticando como deveria, porque você já deveria estar em outro nível e você ainda está nesse nível. Deus falou comigo isso. Então eu vim falar com você a mesma coisa que Deus falou comigo. Se eu apanhei, você vai apanhar comigo nessa igreja e você vai pegar essa palavra, ou você vai pegar comigo e falar 3 vezes mais, e você vai viver 3 vezes mais do que você está vivendo, e se você falar mais ainda, você vai viver muito mais ainda do que você está vivendo hoje.
falar, falar, falar. Eu nem comecei a mensagem. Ei, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Acima de tudo e sobre tudo que se deve guardar, guarda, protege o coração, porque é daí que saem as fontes para a vida. Vamos começar agora? Vamos começar a mensagem? Então vamos começar. Marcos capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Marcos 4, 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Yes. Aí, ó, aí eu tô vendo o povo pentecostal aí. Daqui a pouco aquela irmã pentecostal ali vai começar a fazer barulho ali. E diz-lhes: não percebeis esta parábola? Ou não entendeis? Pode voltar na RA, tá? Pode voltar naquela. Fazer o Miguel trabalhar um pouco mais hoje, mas ele gosta também lá. Isso. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Se você não entender essa, como você vai entender as outras? Em outras palavras, eu consigo pensar só uma coisa: esta parábola aqui é a chave de todas as outras. Pelo jeito, a mais importante. Então vamos compartilhar sobre ela? Vamos? Vamos lá, vem comigo. Próximo. O semeador semeia o quê? O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Diga. O semeador semeia a palavra. Alguém aqui sabe o que é a semente? Em Lucas 8:11 diz que a semente é a palavra de Deus. Diga isso então. A semente é a palavra de Deus. E aqui diz: o semeador semeia a palavra. Então nós já sabemos duas coisas: que o semeador semeia a palavra e que a semente é a palavra de Deus. Ok? Então, próximo versículo diz: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Espera aí. Quando Marcos escreveu, ele disse que quando a palavra é semeada, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aí não dá. Se a palavra está sendo semeada, logo vem Satanás. O bom é que tem outro evangelho que explica isso. O outro evangelho, o evangelho de Mateus, explica que porque a palavra não está sendo entendida, logo vem Satanás para tirar. Então ele tira a palavra que não foi entendida. É por isso que o seu pastor bate muito na tecla de que você tem que ouvir, mas ver depois como ouvir. Porque não basta estar me ouvindo. E você não pode deixar alguém do lado tentar falar com você enquanto você está ouvindo, porque numa fração de segundo você perde a mensagem. Aí o diabo tira facilmente. O diabo quer roubar a palavra de você, porque ele sabe que se essa palavra descer no seu coração, não tem o que fazer. Lembra que eu disse que nenhuma força externa pode paralisar o que acontece na sua vida? A única coisa que pode é o diabo tentar fazer você não receber a palavra, ela não entrar no seu coração. Por quê? Porque se entrar no seu coração, não tem mais o que o diabo faça. Ele não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque o diabo não tem poder para isso. Deus determinou assim: de dentro do seu coração saem as fontes da vida. Então, você precisa deixar a palavra entrar pelos seus olhos, seus ouvidos, ok? Deixar entrar para dentro do seu coração. Depois que entrou no seu coração, amigo, amiga, já era. Já era. Mas aí, Satanás vem para tirar a palavra. Veja que o diabo está querendo mesmo é a palavra, porque ele sabe o poder que a palavra tem. E a palavra, ela é tão poderosa. Oh, meu Deus do céu.
Eu vou voltar na parábola do semeador já já. Eu vou voltar aqui já já. Mas eu quero ler algo para vocês. Em Lucas 17:6, Lucas 17:6, diz assim: E disse o Senhor. Eu estou lendo na ARC esse versículo aqui. ARC. Falei que o Miguel ia trabalhar bem hoje. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceríeis. Volta comigo o versículo e vamos entendê-lo. Disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis. Se tivesseis fé, diríeis. Se tivesseis fé como? Como um grão de mostarda. Deixa eu falar, uma das coisas para a explicação do motivo pelo qual Jesus usou essa semente, a semente de mostarda, é porque ela é a única semente que não pode ser misturada, não pode ser híbrida. É a única semente que não tem jeito de misturar com outra, a semente de mostarda. Então, essa semente é uma das coisas, ok? Você pode trazer, mas pastor, tem também. Ok, eu vou ficar com essa, eu vou me deter nessa e vou ensinar sobre essa hoje, ok? Então, essa semente que não pode ser misturada com outra, é uma semente pura. Não pode ser híbrida. Pura. É uma fé sem contaminação, sem mistura. Uma fé sem mistura. Se tivesseis essa fé, agora nós podemos dizer assim, porque lá naquela época eles entendiam bem sobre agricultura, sobre essas coisas. Então, se tivesseis fé como um grão de mostarda, em outras palavras, se tivesseis fé pura, sem mistura, diríeis. A outra coisa importante de observar nesse versículo é que se você não diz, é porque você não crê. Porque se você cresce, você diríeis. Diríeis. Se tivesseis fé, diríeis a esta amoreira. Amém? Calma, vamos voltar. Nós estávamos no versículo 5 do capítulo 4 de Marcos. E nós temos que ficar por ali por um tempo, até que eu consiga explicar algumas coisas para vocês. Então diz, e disse o Senhor... Não, é Marcos 4, ok? No versículo 15 agora. Pode voltar na RA. E nós estamos em Marcos 4,15, ok? RA. Isso. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Agora lembre-se, tira por quê? Porque eles não entenderam a palavra, ok? Por isso o diabo tira, porque não entenderam. Próximo diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, assim, existe aquele grupo que eles ouvem, mas eles não entendem e o diabo pega, perderam. Meu Deus, é possível numa congregação existir grupos de pessoas que por diversos motivos eles perdem a mensagem. Muitas pessoas ficam animadas. Uau, é isso, pastor. É desse jeito. Mas, se o seu coração for duro, um solo rochoso... Quantos já viram pessoas de coração duro? Alguém, por exemplo, que não quer perdoar de jeito nenhum. Alguém que, por exemplo, não quer se perdoar de jeito nenhum. É importante relatar isso. É importante. Pessoas precisam perdoar os outros e se perdoar também. Certo? Ok. Eu aprendi isso com Kenneth Hagin. E graças a Deus porque eu aprendi.
sobre me perdoar, porque eu já cometi muitos erros, cara. E se eu não tivesse aprendido, talvez eu estaria preso nos meus erros. E graças a Deus pela vida do Kenneth Hagin. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Próximo. Olha isso. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Porque pensa numa coisa. Solo rochoso é um solo seco. A raiz tenta penetrar ali, tenta buscar água, e ela não consegue. Então ela dura pouco tempo, porque não tem água. Então ela morre, certo? Solo duro. Agora, é de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Outra coisa importante aqui é que, olha só, a sua fé, ela será colocada à prova. A sua fé será colocada à prova. Agora não fica pensando, Deus vai me provar? Não, é natural. Por causa da palavra, está escrito ali, ó, na terceira linha, por causa da palavra, vem perseguições e angústias. Em outras palavras, testes de fé. Estava conversando com alguém essa semana e estava dizendo, a sua fé começa a entrar em ação quando os problemas chegam. Enquanto você está conseguindo pagar suas contas, você ainda não está usando a sua fé. Nada de negativo nisso. Está tudo bem sobre isso. Mas enquanto a sua conta está conseguindo pagar, enquanto você está conseguindo fazer, você não está usando a sua fé ainda. A sua fé começa a ser ativada quando começa a chegar os problemas, as circunstâncias adversas. Quando elas chegam, aí a sua fé, é ativada. Então, muitas pessoas param o processo da fé porque elas pensam o seguinte, eu estou andando em fé, estou conseguindo pagar minhas contas, está tudo bem e tudo, e daqui a pouco o dinheiro começa a acabar, as circunstâncias começam a aparecer, e a minha fé não funcionou. Não, a sua fé nem entrou em cena ainda. Ela vai entrar em cena agora. Ela vai começar agora. A sua fé não estava em cena quando estava tranquilo para o seu bolso, para a sua conta bancária. A sua fé estava tranquila. Mas agora, a sua fé vai precisar entrar em cena. Quando? Em lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Então, veja, ouvir a mensagem que você está ouvindo não tem que levar você a pânico. Ouça até isso cair dentro do seu coração. E eu vou ensinar você essa noite como você vai fazer isso. Você não vai sair daqui pensando, legal, pastor, legal. Mas como eu faço isso? Vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. E aí você vai ter que praticar para funcionar. Não funciona porque você esteve no meu culto. Não, vai funcionar se você praticar o que você ouviu. E é aqui onde está o ponto. Deus disse, eu disse para ele, mas eu estou praticando. Ele disse, não como deveria. Você sabe disso. Aí não tem como negar. Com Deus não dá para você bater boca e dizer, não, peraí, Senhor. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Não como deveria. Do que eu estou falando? Confissão precisa ser uma prática contínua na sua boca. Você precisa falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra, porque você vai comer do fruto da sua boca. E ele chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Próximo. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Conheceu alguém assim já? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela o quê? Ei, ouçam, você sabe disso, isso acontece com muitas pessoas. Pessoas ficam ricas e deixam a igreja. Pessoas ficam, elas deixam a palavra por diversos motivos.
Sabe, não há dinheiro, não há riqueza nenhuma que é mais poderosa e mais importante do que a palavra de Deus. Porque se não fosse assim, ele não estaria dizendo que, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, ainda tem outras ainda, demais ambições concorre ainda, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sufocam, concorre para tirar você do foco. E você nem percebe. Você nem percebe que está sufocando algo que você está recebendo. Uma coisa é você não estar recebendo nada. Outra coisa é quando você está recebendo coisas poderosas, mas você deixa essas circunstâncias roubar, tirar de você a palavra semeada em você. Eu vejo que por diversos motivos, diversas razões, pessoas sentadas numa congregação podem perder a mensagem. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Com um pitbull, agarrar, e vai bater na minha cabeça, mas eu não vou soltar, eu não largo essa palavra, eu não solto isso daí. Mas e os problemas? Não tem problema. Você não olha para as circunstâncias externas, você continua ouvindo a palavra, lendo a palavra, os teus olhos, os teus ouvidos, e o mais importante eu vou te mostrar agora. Ouçam. Você sabe, você acredita mais nas suas próprias palavras do que nas palavras que eu estou falando hoje. Você está acreditando no que eu estou falando, mas você sabia que o seu coração acredita mais no que você diz do que no que eu digo? Você acredita mais no que você diz do que no que eu digo? Agora, se isso é verdade, e eu não vou entrar no mérito agora, mas se isso é verdade, se você está me ouvindo, gera fé em você. Se você ouvir você falar essas coisas, vai gerar fé mais rápido em você. Se você me ouvindo está gerando fé em você, você se ouvir falando essas coisas, é por isso que você precisa pegar a confissão. Alguma confissão para a sua vida. É disso que Deus estava falando comigo. É disso que Ele estava falando. Você não está praticando como você deveria. Você sabe bastante, mas não está fazendo. Então, fé sem obras é morta. Eu estava escutando Scott Webb ministrar 6 mensagens sobre fé sem obras é morta. O título da mensagem é Fé sem expressão. E eu ouvia 6 mensagens ele falando basicamente as mesmas coisas. Eu gosto disso. Repetindo. Porque você pensa que captou da primeira vez, da segunda vez você fala, oh, uau, eu não ouvi isso antes. Da terceira vez você fala, eu não acredito. Da quarta vez você fica, eu não acredito. Da quinta vez você fica, eu não acredito. E da sexta vez você fala, agora eu acredito. Porque uma hora você tem que acreditar. Não dá para ficar com a confissão negativa, né? Então eu estava ouvindo Scott Webb dizendo, fé sem obras é morta. Ele fez uma comparação que para mim, explodiu algo. Eu espero que exploda para alguém aqui também. Ele disse assim, fé sem obras é morta. Ele diz, se você vai num velório, todos aqui já foram num velório, sim ou não? Viram alguém morto lá, sim ou não? Aquela pessoa, muitos de nós choramos, não é? Claro que choramos, nós temos emoções, choramos por aquela pessoa que está lá. E ela está lá, o corpo dela está lá, sim ou não? Sim, mas apesar dela estar lá, não tem vida. Está lá, não tem como negar que está lá, mas não tem vida. A vida já deixou ela. Ele disse, a fé pode estar lá, mas se ela não tiver as obras, é igual aquela pessoa naquele caixão. Dá para negar que você está sem fé? Não, eu tenho fé, pastor. Eu tenho muita fé. Eu não posso dizer o contrário contra você. Eu não posso dizer, não, você não tem. Eu não posso ver o seu coração. Mas é possível, essa fé está aí e ela não está fazendo nada porque ela está morta. Não pode negar, você não pode negar, eu não posso negar que ela esteja aí. Mas se ela não tiver atitudes correspondentes, ela está morta, devidamente morta. Isso chacoalhou comigo, eu espero que esteja chacoalhando com alguém aqui. Cheio de fé, cheio de palavra. Você pode se alimentar muito da palavra, cheio de palavra, cheio de fé, cheio de palavra. Mas se não tiver ações correspondentes, está morta. Ela está lá, mas está morta. E o que fazer, pastor?
uma das principais formas, maneiras de você agir com a sua fé é falando. Por quê? Porque Marcos 11:23 diz: se alguém disser a este monte, e esse monte pode significar um monte de problemas que está afligindo a sua vida, uma circunstância contra você. Porque Jesus, eu não consigo pensar que Jesus estava dizendo: sai por aí, crentes, vão movendo os montes, tira eles dos lugares e vai colocando em outros lugares, pega as árvores e vão tirando dos lugares, porque se tivesses fé dirias, então vai movendo as árvores. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando sobre coisas, circunstâncias que estavam paralisando a sua vida. Pode ser uma árvore, pode ser uma montanha, pode ser o que for. Se você tiver fé e dizer ou disser, você vai ter o que você disse. Você vai ter o que você disse. Agora você precisa falar. Agora, há algo importante aqui. Como eu preencho o meu coração com coisas boas? Provérbios 18, 20 e 21 nós vamos ler agora. Provérbios 18, 20 e 21 nós vamos ler. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração. Lembra que é o coração que nós precisamos alcançar? Porque ele é o nosso tesouro, o nosso depósito. Lembra que é ele? Do fruto da boca. Qual é o fruto da boca? Do fruto da boca, as palavras, o coração se farta. Do que produzem os lábios, o quê? Se satisfaz. Deixa eu falar, eu estava falando da parábola do semeador. E na parábola do semeador mostra para nós, talvez eu tenha passado muito rápido, que o semeador semeia a palavra, né? Quem é o semeador? Somos nós. O semeador semeia a palavra. Eu disse que a semente é a palavra de Deus. E o solo? O coração. O solo é o quê? Você sabia que o solo não tem poder sobre a semente? Antes, a semente tem poder sobre o solo? Eu vou dizer de novo. O solo não determina o que vai acontecer. A semente determina. A semente. O solo vai dar o que foi plantado nele. A semente que foi plantada, se ela foi boa, se ela foi ruim, ele não vai dizer: ei, não quero essa semente não, ela é ruim. Ei, eu não quero tomate, eu quero abacate. O solo não vai dizer. O solo vai trabalhar na semente que foi colocada nele. O solo vai receber a semente e ele sabe como fazer. Ele vai destruir aquela semente, abrir aquela semente e tirar o que tem lá dentro. Ele não vai dizer: eu não quero essa semente. O seu coração não pode dizer o que ele quer ou o que ele não quer, e ele não diz. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Próximo. A morte e a vida estão no poder de Deus. Estão no poder do diabo. Veja, é exatamente o que eu disse. Nenhuma força externa tem um poder sobre isso, para determinar o que vai acontecer com você. Nenhuma força externa pode determinar. Por quê? Porque a morte e a vida não estão no poder dos anjos. Morte e vida não estão no poder dos demônios. Morte e vida não estão no poder de Deus. Não está no poder de Deus. Morte e vida não está no poder do chefe, patrão, ou seja lá quem for. Morte e vida não está no poder daquela pessoa que está oprimindo alguém. Morte e vida não está. Morte e vida está no poder da língua. E quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Meu Deus do céu. Isso tira qualquer desculpa, qualquer culpa de alguém sobre o que está acontecendo com você. Eu não estou tendo aumento, sabe por quê? Porque ele não gosta de mim lá. Eu não estou tendo aumento, sabe o que precisa ter?
uma atitude de não desistência. Nem que você tenha que ir 4 vezes na mesma empresa, 4 vezes fazer a entrevista, 4 vezes. Se for para dobrar o salário, vale a pena ir 10 vezes. Sim ou não? Se for, olha, precisamos ter uma atitude de não desistir, irmãos. Veja, muitas vezes, o que dita para nós, o nosso comportamento, é as circunstâncias adversas. Não está dando certo. Está ditando para nós. Não importa se não está dando certo. Você resiste com a palavra, você fica firme com a palavra, você continua falando a palavra, porque se você continuar falando a palavra, vai ser exatamente o que você disse que vai acontecer. O que você disse é o que vai acontecer. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo. Nem importa o que está acontecendo. Porque eu disse para você já aqui várias vezes hoje que o que está acontecendo do lado de fora não pode determinar o que vai acontecer na sua vida. O que determina o que vai acontecer na sua vida é o que está acontecendo pro lado de dentro. O homem bom, o homem bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E morte e vida. Ou a morte, ou a vida. Veja que esse coração que é o solo, ele pode dar morte, ou ele pode dar vida. Por quê? Ele é solo, ele é apenas solo. A semente que foi lançada nele é que vai determinar se sai morte ou se sai vida. Meu Deus. Ele é apenas o solo. A semente determina. É por isso que, como o homem imagina, assim é. Se você imagina que você é um fracassado, então você é, não tem como parar. Você não é irmão, você não é irmã, não é um fracasso. Mas se você acredita que é, minhas palavras não vai adiantar de nada. Eu estou dizendo que você não é. Se você acredita que é. Porque é o que você acredita dentro de você que determina o que é e o que será. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita Deus. Eu estou pregando para você, mas estou falando comigo. Por quê? Porque eu sou a boca de Deus aqui. Eu sou a boca de Deus para você e para mim. Então volta o versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. Ele se farta do fruto da boca. Agora, o fruto da boca são palavras, pode ser boas ou ruins. Do que produzem os lábios, o coração se satisfaz. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Agora, voltando na parábola do semeador, capítulo 4 de Marcos, versículo 26. 4, 26 de Marcos. 4, 26 de Marcos diz assim. Disse ainda, lembra que é a mesma parábola que estávamos lendo. Ele está ainda na explicação. O reino de Deus é assim. Como se um homem, ou uma mulher, mas generalizando um homem, lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Depois, dormisse ou se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Por quê? Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Agora, ouçam. Faltava algo para mim, eu não sei, talvez para você também falte. Faltava uma conexão para mim. Eu já entendi que a semente é a palavra de Deus. E eu também sei que no natural você tem que regar a semente. Então faltava uma conexão para mim, faltava algo para mim. Já que a semente é a palavra de Deus, aonde entra a água? E a água? Eu fiquei pensando sobre isso, graças a Deus, porque a palavra não deixa lacuna.
Em 1 Coríntios 3, eu me alegro com isso porque Deus é demais. 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Próximo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Então, eu plantei, Apolo regou. Como Paulo plantou? Pregando e ensinando para eles. Sim ou não? Paulo pregou, então ele plantou. E como Apolo veio regando? Ele continuou ensinando. Ele continuou ensinando. Eu plantei ensinando, pregando. Apolo regou, ensinando, pregando, falando as mesmas coisas. Falando as mesmas coisas. De maneiras diferentes, falando as mesmas coisas. De maneiras diferentes, falando as mesmas coisas. Ouçam. Quando você planta a semente, você lança a semente no seu coração, lembrando que você consegue acreditar mais nas suas palavras do que nas minhas. Sim, você acredita nas minhas palavras, ou na palavra de outro pregador, mas você consegue acreditar mais nas suas mesmas. Então você precisa pegar uma confissão, e se você quiser eu dou uma para você. Você precisa pegar uma confissão, e você começar a falar aquilo para você. E você repetir aquilo. Enquanto você está lançando a semente, você está regando a semente. Você está lançando a semente na terra e você está regando a semente. E olha, se aquilo entrar no seu coração, e vai entrar, porque do fruto da boca o coração se farta. Quando aquilo entrar no seu coração, e estiver no seu coração, e aí sair pela sua boca, não tem inferno. Podia reunir o inferno inteiro. Vamos parar. Eles sabem, eles nem tentam, porque eles sabem que se eles não conseguiram roubar a palavra, já era. Se o diabo não conseguiu tirar a palavra, como por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se o diabo não conseguir tirar o que eu estou pregando hoje para você, e a preocupação dele é essa hoje, é tirar o que eu estou pregando para você, se ele não conseguir, e você praticar o que eu estou pregando, já era, ele sabe disso. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Por quê? Porque você vai pegar o que eu falei, você vai praticar o que eu falei, você vai falar, você vai falar, você vai falar. Enquanto você estiver falando, você estará semeando e regando. Eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, Apolo regou. Deus deu o quê? Então você vai plantar a semente e você vai regar falando as mesmas coisas, repetindo, 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 repetindo. Queridos, ouçam, eu apresentei hoje 3 livros para vocês. E mesmo aqueles 3 livros, esse assunto é tão extenso, mas eu peguei aqui um bom resumo hoje para você. Mas esse assunto é tão extenso, eu vou recomendar algo para vocês. Olha, tem alguns, eu conheci já pessoas que eles são assim, por exemplo, eu me alimento de algumas fontes, e eu mesmo que me alimento dessas fontes, prego para você, mas eu dou as fontes para todos vocês. E eu não tenho um problema com isso. Tem pessoas que falam, não mostra não. Depois como que você vai pregar lá? Meu amigo, eu estou pregando pelo Espírito. Então eu vou dar, ouçam, eu vou dar as fontes do que eu tenho ouvido ultimamente, e eu preciso que você ouça, porque para mim, o importante não é se eu vou pregar uma novidade para você, o importante para mim é se eu vou conseguir levar você à mudança que precisa. Então, ouçam, por favor, em vez de ouvir o Pablo Marçal, que não é pastor, uma das coisas que o Pablo está fazendo é desviando pessoas do coração do pastor. Vocês que ouviram, ele sabe disso, vocês sabem que é verdade. Ele está desviando o coração, porque ele diz assim, porque eu pensava que tinha que obedecer, a Bíblia diz obedecer os vossos pastores. Ele ensina de tal forma, sutilmente, a não honrar os pastores. Ele ensina sutilmente a não dar o dízimo. E entre outras coisas que eu vi essa semana que a Sara mandou para mim, não falando diretamente que Jesus pecou, mas quase dizendo que Jesus pecou quando ele virou as mesas dos cambistas. Meu Deus do céu, aquilo foi horrível. É por isso que eu estou falando disso agora abertamente. Eu não falaria, mas como chegou nesse absurdo, eu digo para vocês, se vocês querem ouvir pessoas boas, escutam Charles Capps falando sobre esse assunto. Se você quer ouvir coisa boa, escuta Scott Webb falando sobre esse assunto.
Se você quer ouvir, ô irmão, se você quer ouvir coisa boa, escuta Mark Hanks, escuta Buddy Wright. Ô irmão, Bill Winston. No meu canal no YouTube tem mensagem do Bill Winston. Sabe, a Paula montou uma playlist, se você quiser procura ela passa para você uma playlist com todos eles. Todos, você vai, fichinha para você, vai ser fácil. Você vai ter todos eles reunidos num lugar só, um link para você ouvir. O importante para mim é você ouvir, se alimentar do que foi pregado aqui, pegar aquelas realidades, porque às vezes eu estou passando para você de um jeito que você ainda não entendeu. Quando talvez Scott Webb, Charles Capps, Bud, talvez outra pessoa, o próprio Guto, prega de outro jeito, você entende melhor do que está entendendo o que eu estou falando. E mesmo que você estiver entendendo hoje, quando você ouve mais, você entende muito mais. Então, eu preciso que vocês ouçam as coisas certas. Olha só, esse ano ainda, em novembro e dezembro, eu vou pregar muito sobre esses assuntos aqui. Novembro e dezembro desse ano, eu vou pregar sobre fé, sobre confissão e sobre prosperidade. E sobre cura. Eu vou pregar sobre fé os 2 próximos meses. Na verdade, outubro vai ser o mês da família, ok? Outubro vai ser um mês da família, nós vamos pregar sobre família. Mas quando virar para novembro e dezembro, eu vou pregar esses assuntos aqui. O que você ouviu hoje foi uma amostra do que vai ser. O que você ouviu hoje foi uma amostra do que vai ser. Então se prepara. Agora, ouçam. Enquanto isso, você vai se alimentar do que eu estou pregando. E eu tenho também uma playlist no meu canal no YouTube, Edson Conceição, uma playlist de fé e confissão. Vai lá, Edson Conceição, procura a playlist e encontre fé e confissão, minhas mensagens. Você vai ouvir mensagem como essa aqui hoje e outras, que às vezes você me ouviu em outros tempos e não percebeu. Agora você vai ouvir e vai falar, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, marca tudo isso daí. Scott Webb, você vai ouvir no canal da Soso Produções, ou ele tem um aplicativo no iOS ou Android, ele tem, mas você vai ouvir na Soso Produções, você vai ouvir o Charles Capps na Soso Capps, né? Na Soso Produções, você vai ouvir também, quem mais que eu falei? Bill Winston, Mark Hanks, e essas pessoas, e as pessoas do Verbo da Vida, Rosana Lira e outras pessoas pregando sobre esse assunto. Olha, gente, tem muita gente boa nesse ministério aqui do Verbo da Vida. Tem muita gente boa do Verbo da Vida pregando, e você precisa ouvir as mensagens. Vai ouvindo de todo mundo, e do Verbo da Vida não ouve. E deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou para a conferência com a minha família. Nesse final de semana, Scott Webb vai estar pregando lá. Mas em novembro, eu vou estar pregando na mesma conferência que o Scott Webb vai estar. Meu Deus. Eu vou estar pregando na mesma conferência que ele estava pregando. Que ele vai estar pregando. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Agora, ouça. Eu já vou finalizar, ok? Estava ouvindo Charles Capps no canal das suas produções, como eu disse. Ouvindo Charles Capps. E aí quando eu estou ouvindo, eu vejo, ei, Scott Webb e a filha está no culto do Charles Capps. Que legal, cara. Olha, o cara fala essas mensagens, mas ele também ouve os outros e uau, que legal. Continuei ouvindo. Daqui a pouco eu, Mama Jane, Buddy Wright nesse culto também. Uau! Mama Jane, Buddy estava lá no culto que eu estava assistindo, que está na Soso Produções. Eu fico maravilhado, sabe por quê? Eles falam as mesmas coisas, eles ensinam as mesmas coisas, e eles seguem à risca as mesmas coisas. É por isso que dá resultado, é por isso que funciona, é por isso que dá certo. E eu quero que você venha comigo nisso, amém? Vocês recebem o que eu ensinei hoje? Aleluia, aleluia. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom.